Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. Então, hoje a gente vai continuar aí sobre a aula de clínica médica, o sistema digestório, tá? Então, aqui nessa primeira imagem, né, esse GIF, a gente tem o caminho do alimento a partir do momento que a gente ingere ele pela boca, tá? Esôfago, estômago, intestinos, tá bom? Então, para que serve, né, o sistema digestório? Ele é encarregado de receber os alimentos, fracioná-los nos seus nutrientes, né, fazer a digestão desses alimentos, absorver esses nutrientes para a corrente sanguínea e eliminar do organismo os restos que não são digeríveis, tá, pelo nosso corpo. Então, o trato gastrointestinal, ele é composto pela boca, a garganta, né, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus. Mas ele também tem alguns órgãos que são acessórios, tá? Que não estão aí no trato gastrointestinal, mas eles fazem parte desse sistema digestório, eles estão agregados aí à digestão, que é o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar, tá? Então, aqui na nossa boca, a gente tem o palato, a úvula, a língua, os dentes. Descendo, temos a faringe, o esôfago. Aqui na boca também a gente tem glândulas salivares, tá? Sublingual, submandibular, a parótida. Depois, o estômago, o pâncreas, que ele fica atrás do estômago, o fígado, a vesícula biliar, o intestino delgado, que é composto aí pelo duodeno, pelo jejunum e pelo íleo. Aí tem o intestino grosso, que tem o cólon ascendente, cólon transverso e cólon descendente. Tem a parte sigmoide do intestino grosso e o seco, que é aqui perto do apêndice, o reto e o ânus, tá? Primeira doença que a gente vai ver, gente, é a gastrite. A gastrite, ela é uma inflamação aí do revestimento mucoso do estômago. A mucosa, gente, no estômago, ela oferece aí uma certa resistência à irritação, tá? E normalmente ela consegue suportar um nível aí de conteúdo gástrico. No entanto, ela pode ficar irritada e acontecer inflamações aí por seus diferentes motivos. As causas, gente, está associada aí aos hábitos alimentares, então a ingestão excessiva de alimentos, uma rápida mastigação, a ingestão de alimentos ácidos com temperatura extrema ou álcool. Tem aí um refluxo biliar, tá, gente? O refluxo biliar é quando a bile, que é uma secreção produzida lá na vesícula biliar, que ela deveria ser liberada lá na primeira porção do intestino, lá no duodeno, mas acontece que ela volta para o estômago. Então, vai acontecer aí inflamação na parede, na mucosa desse estômago, tá? Isso é o refluxo biliar. Uma causa também pode ser o uso de certas drogas, como aspirina, anti-inflamatórios, quimioterápicos, tá? A gastrite, ela também pode ser causada pela bactéria Helicobacter pylori, que é uma infecção, né, causada por esse organismo. Tal crescimento, ele pode provocar uma gastrite de forma transitória ou persistente. Também pode ser causada aí por uma gastrite aguda por estresse. Então, apesar de não causar uma inflamação como a gastrite clássica, ela provoca sintomas de azia, queimação, sensação de estômago cheio, e ela pode surgir devido aí a tensões emocionais, como estresse no trabalho, ansiedade, nervosismo. E tem a gastrite erosiva crônica, que ela é secundária
as substâncias irritantes, como os medicamentos. Então, pessoas aí que têm uma polifarmácia, que usam muitos medicamentos, pode ocasionar e ter como consequência a gastrite crônica. Normalmente, quem usa muitos medicamentos já usa um medicamento para proteger o estômago, né? Costuma ir ser o omeprazol. Tipos de gastrite, né, gente? Gastrite viral ou por fungos, que ela pode se desenvolver em doentes crônicos ou imunodeprimidos, então pacientes que têm o sistema imunológico comprometido. Tem a gastrite atrófica, que ela ocorre quando os anticorpos atacam o revestimento mucoso do estômago, provocando o seu adelgaçamento. Adelgaçamento, gente, é quando tem uma diminuição na parede do estômago, tá? A parede, ela vai ficar mais fina, mais estreita. E acontece aí a perda de muitas ou de todas as células produtoras de ácido e de enzimas. Também pode ser induzida pela ingestão de agentes corrosivos, como produtos de limpeza ou produtos que têm elevados níveis de radiação, tá? Por exemplo, a radioterapia. Sintomas da gastrite, gente. Desconforto epigástrico, né? Uma hipersensibilidade abdominal, eructação, náuseas e vômitos. Eructação, gente, é o arroto, tá? Cólicas, hematêmese, às vezes. Hematêmese, gente, é o vômito com sangue, tá? A gente falou sobre isso e a hematêmese está muito relacionada à hemorragia digestiva alta, tá? Então, a gastrite, ela pode ter um tratamento farmacológico, então fazer uso aí de antieméticos, né? Antieméticos, eles vão promover o alívio dos sintomas relacionados aí a náuseas e vômitos, tá? Por exemplo, Vonal, Dramin, Plasil, tá? Antiácidos, leite de magnésia, bicarbonato. A pessoa também pode mudar aí o seu regime dietético, mudar a sua alimentação, tá, gente? Então, tirar alguns alimentos que podem provocar ou aumentar a gastrite. E se for uma infecção bacteriana, fazer o tratamento dessa infecção, né? Outra doença que a gente tem é a úlcera péptica, que ela é uma ferida na mucosa, né, na parede do órgão, e ela é bem definida, ela é circular ou oval, e ela é causada pelo revestimento do estômago ou do duodeno ter sofrido aí alguma lesão, tá? Essa lesão ela pode ser causada pelos ácidos gástricos ou pelos sucos duodenais. A gente tem a pepsina, que ela é uma enzima que ela trabalha com o ácido clorídrico, que é produzido pela mucosa gástrica para digerir os alimentos, principalmente as proteínas que a gente ingere. E a úlcera péptica, ela forma-se aí no revestimento do trato gastrointestinal, que está exposto ao ácido e às enzimas digestivas. Principalmente, gente, as enzimas aí do estômago e do duodeno, tá? Então, a úlcera, a gente tem aqui uma lesão que pode acontecer na mucosa do estômago ou do duodeno, tá? Pode ter a úlcera duodenal e a úlcera gástrica. E o nome delas identifica aí a sua localização anatômica, tá? Então, a duodenal, ela vai surgir no duodeno. E a gástrica é no estômago. E a repetida, gente, regurgitação de ácido que vem do estômago para o esôfago pode provocar uma inflamação, tá? Que aí seria as úlceras esofágicas. Então, quando tem um refluxo de ácido do estômago para o esôfago, pode causar uma úlcera.
E as úlceras também podem aparecer como consequência do estresse derivado aí de uma doença grave, ou de uma queimadura, de um traumatismo. E essas chamam aí úlceras de estresse, tá? As causas, né, da úlcera, ela desenvolve-se aí quando altera os mecanismos de defesa que protegem o estômago ou o duodeno do suco gástrico. Então, quando tem uma alteração aí nas células de defesa, que servem para proteger o estômago ou o duodeno, e essa alteração pode causar uma úlcera, tá? Por exemplo, quando às vezes altera a produção de quantidade de muco. Então, às vezes, esse órgão vai estar produzindo mais muco, e isso vai fazer com que cause uma lesão. Então, todas as pessoas, praticamente, elas vão produzir o ácido no estômago, porque é isso que ajuda na nossa digestão. Mas só entre aí 1 e 10% que vai desenvolver a úlcera, tá? Muito relacionada à genética, à alimentação, principalmente. Crianças e pessoas de idade avançada podem não apresentar sintomas habituais ou até mesmo não apresentam nenhum tipo de sintoma. E nessas situações, normalmente só descobre aí quando o paciente está com uma úlcera, quando ele tem alguma complicação. Os sintomas aí das úlceras duodenais podem ser dor, ardência, uma corrosão ali na parede, na mucosa, uma sensação de vazio no estômago e fome. E a dor tende a aparecer quando o estômago se encontra vazio. Essa dor ela é constante, de intensidade moderada e bem localizada. A ingestão de leite e de alimentos ou de antiácidos normalmente aliviam essa dor. E a úlcera gástrica é diferente os sintomas, porque quando o paciente come, pode desencadear ou aumentar essa dor. Então, são mais propensas aí de provocar um edema no estômago, que pode impedir que a comida saia adequadamente, tá? Vai para o intestino. Isso pode provocar uma distensão do abdômen, então ele fica mais distendido, provoca náuseas ou vômitos depois das refeições. A úlcera gástrica, olha aqui uma imagem. Então, a gente tem o esôfago, o estômago e o duodeno. Aqui no estômago, ó, olha aqui como que fica a úlcera, tá? Provoca lesões mesmo aqui na mucosa, na parede do órgão. Tratamento, né? Visa aí neutralizar ou diminuir a acidez. E isso pode ser com a eliminação de possíveis agentes irritantes do estômago. Por exemplo, medicamentos anti-inflamatórios, o álcool. A pessoa também vai evitar as comidas que possam piorar a dor e a distensão. Fazer o uso de medicamentos antiácidos, né, que aliviam os sintomas, facilitam a cura. Medicamentos antiulcerosos, então fármacos que reduzem o meio ácido do estômago e do duodeno. Uma cirurgia é mais raro de acontecer, mas ela é realizada a cirurgia normalmente para tratar complicações. Então, pode acontecer uma perfuração aí nesse órgão, pode acontecer sangramentos, obstruções, tá? Então, aqui mais uma imagem, gente, de como que fica a úlcera, tá? Ela é aqui na mucosa, na parede interna do órgão, tá? Outro problema que a gente pode ter é a pancreatite. O que é a pancreatite? É um processo inflamatório agudo no pâncreas. Pode ser causada aí por pedras da vesícula biliar que se deslocam e impedem o escoamento das substâncias produzidas pelo pâncreas. Pode ser causada também por uma ingestão abusiva de álcool
e de alguns medicamentos, como os corticoides e imunodepressores. Pode ser causada por tumores que obstruem os canais do pâncreas e por em pessoas que têm níveis elevados de colesterol, triglicérides e fatores genéticos. Então, olha, esse daqui é o pâncreas, tá? Essa daqui é o ducto biliar, que ele sai lá da vesícula biliar. E aqui a gente tem o duodeno. Então, ó, o ducto biliar e o pâncreas, eles estão muito relacionados. Então, às vezes, quando a pessoa tem pedras, tem cálculos lá na vesícula biliar, esses cálculos podem descer pelo ducto biliar e impedir o escoamento aí das substâncias que são produzidas pelo pâncreas, tá? O ducto biliar, ele tem um orifício que ele cai aqui no duodeno, tá? E só para recordar, o pâncreas, ele tem duas funções principais. Uma é a função endócrina, que ela vai liberar os hormônios de insulina e glucagon aqui na corrente sanguínea, e tem a função digestiva, que serve aí para secretar enzimas digestivas para os ductos pancreáticos. Então, olha, gente, aqui vai secretar enzimas que vão ajudar na digestão. Passa pelo ducto pancreático, passa pelo ducto biliar e cai aqui no duodeno, tá? Então, o pâncreas, ele é um dos órgãos acessórios aqui do sistema digestório, né? Ele ajuda e ele trabalha na digestão. E ele fica aqui atrás do estômago, tá, gente? Então, ó, essa daqui, ó, é a vesícula, tá? Essa que parece uma bexiguinha. Aqui a gente tem o duodeno, que é bem próximo do pâncreas, né? E ele é responsável pela produção do suco pancreático, que ajuda na digestão e pela produção de hormônios como a insulina e o glucagon. Então, a pancreatite é quando um cálculo ele impede o fluxo da bile e do suco pancreático para o duodeno. Então, olha aqui. É quando um cálculo, gente, às vezes lá da vesícula biliar, vai impedir a liberação para o duodeno de suco pancreático e da bile, tá? Favorecendo aí a penetração de elementos que são irritantes para o tecido pancreático, que vai desenvolver uma resposta inflamatória. Sintomas: uma dor severa e que se inicia subitamente na região epigástrica após o excesso de ingestão alimentar ou de bebida alcoólica. Podem acontecer vômitos, náuseas, febre, icterícia, ascite. Ascite, não sei se vocês sabem, mas é a famosa barriga d'água, né? Que é quando a gente tem uma quantidade anormal de líquidos no abdômen. E nos casos mais graves, o paciente pode apresentar sinais de choque, taquicardia, hipotensão, desorientação, extremidades frias e sudorese, tá? Então, a equipe de enfermagem, ela tem um papel fundamental no tratamento desse paciente. Vamos administrar analgésicos, explicar a finalidade e a importância de jejum, manter a hidratação hídrica e de eletrólitos, prevenindo uma desidratação, monitorar os sinais vitais, controlar a glicemia capilar, realizar o balanço hídrico. Outra doença que a gente vai ver é a esofagite, que é uma inflamação da mucosa do esôfago, tá? Provocada aí pela ação de substâncias irritantes. Então, o esôfago, ele é a porção do tubo digestivo que conecta a faringe ao estômago. E as paredes do esôfago realizam movimentos peristálticos, tá, gente? Que são ondas rítmicas de contração muscular, fazendo com que esse alimento chegue até o estômago. No esôfago, a gente tem um esfíncter esofágico superior
e o esfíncter esofágico inferior. Quando o esôfago está em repouso, ou seja, não tem nenhum alimento ali, esses esfíncteres eles se contraem e impedem o refluxo do alimento e de ácido gástrico do estômago para a boca, tá? Durante a deglutição, os esfíncteres eles relaxam e, consequentemente, o alimento consegue passar aí para o interior do estômago. Então, o esfíncter é como se fosse uma porta. Quando está em repouso, esse esfíncter está fechado. Quando tem a deglutição, quando tem um alimento, esses esfíncteres eles se abrem e o alimento consegue passar. Quando esse esfíncter ele não está funcionando e tem um repetido ali retorno dos alimentos e do suco gástrico, o mesmo vai ficar irritado, né? O esôfago vai ficar irritado, inflamado e pode aparecer até algumas úlceras, tá? Então, aqui uma imagem, o esôfago funcionando corretamente, os esfíncteres eles vão estar fechados, tá? Então, o suco gástrico, o alimento, ele vai continuar no estômago. E quando o esôfago não está funcionando corretamente, esses esfíncteres eles vão estar abertos, permitindo o refluxo, tá? Então, o suco gástrico, o alimento, ele vai retornar para o esôfago, onde pode causar aí uma inflamação e uma irritação, até mesmo uma úlcera esofágica, né? Então, aqui, olha, mais uma imagem, né? A gente tem o esfíncter esofágico superior, que vem depois da faringe, o esôfago e o esfíncter esofágico inferior, que vem antes do estômago. Quando tem uma esofagite, vai causar uma inflamação aqui no esôfago, tá? Na parede, na mucosa do esôfago. E alguns fatores podem provocar aí a fraqueza desse músculo ou problema no esfíncter. O refluxo gastroesofágico é uma causa, alimentos fritos ou gordurosos, alimentos e líquidos gelados ou muito quentes, bebidas cítricas e alcoólicas, ingestão de substâncias corrosivas, como a soda cáustica, e alguns sinais que a gente tem, azia ou pirose, que é o termo técnico, né, da azia, que é uma queimação após as refeições. Pode ter também uma disfagia, que é uma dificuldade na deglutição, no ato de engolir. Odinofagia, que é uma dor com a regurgitação do fluido gastroesofágico, tá? E a cialorreia, que é uma salivação excessiva. A aula de hoje é essa, espero que vocês consigam entender e qualquer dúvida estou à disposição.